Fala galera, tudo bem? Thiago Taton aqui, meio cabelo dando descabelado aí nessa pandemia. Vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre um tema que é delicado e que às vezes me coloca em maus lençóis com os meus alunos, alunas e pessoas que me escutam. Parte dessa dificuldade, eu acho, se deve ao fato de eu ser uma pessoa extremamente debochada. Então isso às vezes me atrapalha, esse meu jeito de ser. Solta a vinheta aí e vou falar para vocês qual é esse assunto delicado. Então tá, pessoal, vamos lá então. Nós vamos falar hoje sobre sobre um ponto que às vezes eu bato bastante nesse ponto quando eu falo que está errado em nós afirmarmos, escreve na tela, que mindfulness veio do budismo, ou que mindfulness veio da meditação. Eu estudo esse tema há muitos anos, inclusive academicamente, e foi da minha tese de doutorado. Foi a minha tese onde eu me debrucei quase 5 anos sobre esse assunto, tentando estudar e entregar um trabalho para a comunidade científica exatamente sobre essa problemática. Eu vou tentar não ser debochado nesse vídeo, estou tentando fazer esse vídeo super sério para que não ocorra nenhum tipo de mal entendimento. Bom, quando eu falo que está errado, eu vou tentar ser breve ao mesmo tempo. Quando eu falo que está errado, afirmar categoricamente que mindfulness veio do budismo, quando a gente fala isso, ou os artigos sobre mindfulness falam mindfulness veio da palavra em inglês sati, da palavra do Pali, sati, do sânscrito e parará, é porque é o seguinte, primeiro é importante a gente olhar na história como que apareceu o mindfulness, né? Então a gente vai ver primeiro o mindfulness aparecendo. Bom, a primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte, mindfulness é um substantivo da língua inglesa, então mindfulness não é uma palavra que veio do sânscrito ou do Pali ou de qualquer outra língua, né? Mindfulness é um substantivo que significa basicamente aquilo que está cheio de atenção, né? Cheio de consciência. A gente não tem um correlato em português. Para o adjetivo mindful, a gente tem até atento ou consciente, mas para substantivação mindfulness, a gente não tem, seria cheio de atenção. Essa palavra mindfulness, esse substantivo da língua inglesa, que ele é observado a grafia dele desde o século 13, 14, não é muito comum eles usarem isso na língua cotidiana, mas é possível usar a palavra mindful, né? Uma pessoa que fala inglês, né? Mindfulness é só uma palavra da língua inglesa. Na década de 50 e 60, vários monges e monjas começam a vir, principalmente do Oriente, e ensinar no Ocidente. E a melhor palavra em inglês para representar alguns tipos de prática de meditação que esses professores estavam ensinando, a palavra escolhida foi a palavra mindfulness. Não é porque ela veio do sânscrito, ou do vietnamita, é porque ela era a melhor palavra para representar aquilo que aquela meditação propunha. Tá? Então, assim, a palavra mindfulness inicialmente ela vai ser usada como uma tradução para práticas budistas, sim, década de 50, 60 e 70, os livros do Thich Nhat Hanh, por exemplo, The Miracle of Mindfulness, que acho que de 63, 67, a primeira edição. E aí o que vai acontecer? Como é uma palavra da língua inglesa, ela não é restrita ao budismo, né? Na década de 70 e 80, mais ou menos, a gente começa a ter o surgimento de pesquisas em psicologia sobre processos atencionais, pesquisas em cognição social, e isso vai surgir o trabalho da professora Ellen Langer, o trabalho de outros psicólogos comportamentais, como o professor Stephen Hayes, que eles vão falar sobre esse estado de atenção, que se volta à própria experiência do momento presente, sem vinculação direta com o budismo, porque a gente está falando basicamente de uma qualidade, né, gente? Aquilo que está cheio de atenção, mindfulness. Lembrando aqui também que esses exercícios para fomentar esse estado não são exclusivos da tradição budista, que se data mais ou menos a 600 a.C., né? Então, outras escolas filosóficas, como a filosofia estoica e epicurista, vai registrar também atividades, exercícios cotidianos para fomentar esse estado ou qualidade psicológica que pode ser chamado de mindfulness. Então, só para dizer que quando a gente afirma categoricamente que o mindfulness vem do budismo, a gente teria que desqualificar toda a filosofia também e o trabalho mais recente da professora Ellen Langer ou dos psicólogos e psicólogas contextuais, comportamentais contextuais, que vão trabalhar mindfulness
próximo de conceitos como disfusão cognitiva e outros correlatos, né? A aceitação psicológica também vai se misturar muito com o conceito de autocompaixão, e que está no Mindfulness, mas está muitas vezes muito mais pela vertente do budismo do que da autocompaixão enquanto uma qualidade humana, né, independente de tradição religiosa ou espiritual. Então é por isso que eu digo que se a gente afirmar categoricamente que Mindfulness veio do budismo, a gente teria que jogar no lixo grande parte da filosofia estoica, epicurista, cínica, e a gente teria que desconsiderar todo o trabalho da professora Langer e, por exemplo, do professor Stephen Hayes, de psicologia comportamental contextual. Então é por isso que a gente tem que cuidar, pessoal, com afirmações categóricas. Agora, o que é verdade, digamos assim, da relação do movimento Mindfulness, que é um movimento secular, do movimento Mindfulness com o budismo? O que é verdade nessa relação? Bom, verdade é que o professor Jon Kabat-Zinn, que é o criador do MBSR, o professor Jon Kabat-Zinn, ele era um aluno de yoga, um aluno de budismo coreano, e ele vai adaptar, sim, esse Mindfulness, que vinha já sendo utilizado a palavra dentro do conceito do budismo, para desenvolver esses treinamentos de 8 semanas de Mindfulness. Então, quando a gente fala de Mindfulness no treinamento de 8 semanas, esses grupos de Mindfulness, a gente sim tem que trazer por dentro da linha do tempo do budismo. Porém, há um grande número de trabalhos sendo feito em psicologia social, todos os alunos, o instituto da professora Ellen Langer, e todo o campo de estudos aberto por ela, em tomada de decisão, gambling e outras áreas, assim como em psicoterapias comportamentais contextuais, como nós vemos, por exemplo, na FAP ou na ACT. A DBT é um caso à parte, a terapia dialética comportamental, porque ela também vai pegar o Mindfulness através do Zen, como o Jon Kabat-Zinn fez. Então nós temos essas duas linhas do tempo, uma linha secular e uma linha religiosa, ou mais associada ao budismo, para falar de Mindfulness. Então, como existe uma possibilidade de falar dentro de uma dimensão não religiosa e não espiritual, não é correto afirmarmos categoricamente que Mindfulness vem do budismo. Mas sim que quando estivermos falando desses grupos de Mindfulness, como o MBSR, o MBCT, ou até mesmo o Body Mind Training, que é o trabalho que eu faço, que tem sim uma correlação forte com o budismo ou outras tradições contemplativas. No caso do protocolo que eu trabalho, o Body Mind Training, tem uma associação muito mais explícita e direta com as filosofias chinesas do que com o budismo, seja o budismo chinês, Chan, o Zen, né? Mas com as filosofias chinesas que inspiram, por exemplo, o Tai Chi. Então, para os grupos de Mindfulness, eu tenho bem claro essa ligação com tradições contemplativas. Mas, ainda assim, eu posso escolher colocar a ênfase da leitura em uma visão, por exemplo, comportamental contextual ou uma visão neurocognitiva, como também é o caso do protocolo que eu trabalho, o Body Mind Training. Outros protocolos estão mais próximos da linha do tempo e da realidade budista, como, por exemplo, o Cultivating Emotional Balance, do professor Alan Wallace e Paul Ekman, que é um protocolo fantástico e maravilhoso, mas que está mais diretamente associado às práticas budistas, inclusive usando nomenclatura budista, como Shamatha, o treino do cultivo da compaixão, ou alguns outros treinos, a Breathworks, que nasce dentro do contexto da tradição Triratna budista. Então é só importante a gente clarear essa questão, tá? Então esse é o primeiro ponto, que é o ponto histórico e conceitual. O segundo ponto, que esse sim é um pouco mais complexo e delicado e que gera mais debate, e aí entra mais uma posição pessoal minha de fato, é o ponto de vista ético, não só histórico e conceitual, mas o ponto de vista ético. O que é o ponto de vista ético? Para eu falar sobre essa história, eu gosto de contar muito uma história real que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ensinar Mindfulness aqui no Brasil, nós éramos pouquíssimos professores no país, nós éramos de 5 a 10 professores, estávamos ativamente ensinando Mindfulness, tá? E eu estava ensinando Mindfulness aqui em Porto Alegre, junto com a minha colega Daniela Sopeski. Nós éramos as únicas 2 pessoas formadas com treinamentos em Mindfulness. Eu gostava de visitar muito a Sangha da monja Ixin, que hoje está em Rio Grande, eu acho. Na época eu fui visitá-la e ela falou: Thiago, as pessoas não estão vindo aqui meditar comigo porque elas ouviram falar no tal do Mindfulness e querem meditar com os doutores, com
com as pessoas que foram estudar na Inglaterra, com os cientistas, né? E veja bem, por isso que eu fiquei muito chocado com aquilo, né? Falei, nossa, ela tá sem dinheiro para pagar as contas de luz, para sustentar o templo dela, porque as pessoas estão escolhendo meditar comigo ou com a Daniela, nós que não nos colocávamos exatamente como professores de meditação. E aí entra a questão do porquê também eu não gosto muito de tratar o Mindfulness como meditação. Por quê? Porque eu acredito que professores e professoras de meditação propriamente são aqueles e aquelas que ou foram ordenados monges ou monjas, ou estão há muito tempo dentro da tradição, dentro de uma sangha, e de certa forma foram autorizados pela sangha ou pelos professores e professoras mais antigas a ensinar algum tipo de prática meditativa. Então, essas pessoas que estão dentro desses núcleos de meditação, que estão dentro dessas grandes tradições, sendo monges e monjas ou não, ou pessoas autorizadas, tutores, assim, ensinam meditação. No meu caso, eu sou apenas um psicólogo com treinamento em neurociência, em psicologia, então eu prefiro tratar o mindfulness, e não de meditação, mas como um treino de mindfulness, onde o teto é baixo, de fato. O teto é o treinamento de saúde mental, melhor qualidade de vida, né, manejo de estresse, e não a proposta soteriológica do budismo, a proposta salvacionista mesmo, né? O budismo não é uma espécie de terapia. O budismo é uma visão de mundo completa que vai envolver conceitos metafísicos e práticas e libertação desse estado de sofrimento, desse samsara, né? No Mindfulness, a gente trabalha com uma perspectiva mais reduzida, digamos assim. Então, assim, quando eu trago que a gente tem que tomar cuidado ao se apresentar enquanto instrutor ou instrutora de meditação, e tem que tomar cuidado para, às vezes, não comprar essa caricatura que a sociedade traz a respeito do que é um professor de meditação, uma professora de meditação, raspar a cabeça ou botar uma espécie de hábito ou imagens budistas, tomar um cuidado, porque isso, imagino eu, deve ser feito por quem de fato está dentro da tradição budista, né? Se você é um psicólogo, uma psicóloga, um fisioterapeuta, meu gatinho está fazendo bagunça ali, tá? Então se fizer barulho, é o branco fazendo bagunça. Se você é um psicólogo, uma psicóloga, eu sugiro, a minha sugestão é você utilizar a sua linguagem enquanto profissional de saúde. Por que isso? Porque vejam o que aconteceu no caso da monge Shin. As pessoas achavam que eu tinha condição de ensinar meditação para elas, né? E não a monge Shin, que é na verdade quem tem condição. Uma pessoa que passou por um treinamento intensivo, uma monge ordenada no Japão, mas que por uma questão de apelo comercial e de marketing, as pessoas acabavam achando que eu, Thiago, iria ensinar meditação para elas. E, de certa forma, se eu assumo esse lugar, eu eticamente, no meu ponto de vista, Thiago, eu estou sendo antiético com os monges, monjas e reais professores de meditação. Então eu sempre tentei deixar claro que o que eu ensino não é meditação, mas uma prática de treinamento atencional para a promoção de qualidade de vida. Uma prática, acima de tudo, de autocuidado, né? Nada mais do que isso. E que, claro, sem grandes propósitos espirituais, né? Vai te trazer algum benefício, mas, obviamente, talvez não todos os benefícios que uma prática budista, mais bem trabalhada, uma prática mais profunda, vai te trazer um benefício, obviamente, muito maior. Então não se trata de quem é melhor ou pior, se é o mindfulness secular ou científico ou o mindfulness budista, mas são diferentes propósitos, né? E as pessoas que assumem ensinar isso também, é muito importante esse posicionamento ético, né? Eu quero ser uma pessoa, esse professor de meditação, tanto quanto a monja Koen, a monja Shin, o Lama Padmasambhava, e me apresentar nesse mesmo lugar de professor de meditação, ou eu quero me apresentar num lugar, por exemplo, enquanto psicólogo, neurocientista, né? E inclusive poder orientar melhor as pessoas que procuram o meu grupo, né? Saber as reais intenções dessas pessoas e de repente até encaminhar elas, falar, olha, para o que você está buscando, talvez a sangha ou a prática budista esteja mais coerente com a sua busca do que o que eu posso te oferecer, tá? Então a gente tem dois níveis dessa discussão. Um nível conceitual, histórico e um nível ético. Pessoal, eu tentei ser bem direto nesse vídeo, tentei tirar um pouco o meu deboche, o meu excesso de brincadeira. Peço desculpas se em algum motivo a minha maneira de ser, meu jeito de ser, minha brincadeira tenha ofendido alguém. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se vocês quiserem, por favor, comentem. Vai ser muito legal ver as opiniões de você. Eu escrevi uma tese sobre isso, essa tese é pública, então você pode ler. Se chama Mindfulness: Boundaries Between Religion and Science.
Foi uma tese financiada com o nosso dinheiro, com o dinheiro de todos nós. Então, por favor, leia, aprecie. Foi parte do meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o King's College de Londres. Lembrando, claro, que eu sou apenas uma pessoa que está emitindo opiniões, não sou dono de verdades, estou aqui para esse fórum, para esse debate, para esse diálogo aberto com vocês. Beijo e até o próximo vídeo.